repercutir a nossa enquete do dia de ontem. Na nossa enquete do dia de ontem, nós repercutimos aqui a origem da corrupção. O tema foi corrupção porque uma licitação de medicamentos na ordem de arredondando 380 milhões de reais aqui no estado de Santa Catarina foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, e não há nada contra aqui o Tribunal de Contas do Estado, porque ele está fazendo a sua parte, tem que fazer mesmo, por suspeita de sobrepreço, superfaturamento, 34 milhões. Vejam que dá aí em torno de 10% de sobrepreço nos medicamentos. E a decisão suspende um edital até que os valores sejam justificados. Na prática, o sobrepreço significa que o produto é ofertado com um valor muito acima do praticado no mercado. E aí por quê? Porque se é para o órgão público tem que cobrar 10% ou mais, a mais do que é o preço de mercado. Tem corrupção envolvida? Qual é a justificativa? E o Tribunal de Contas do Estado quer saber isso. E aí a gente repercutindo o tema corrupção aqui, pedindo para você, na sua opinião, onde está a origem da corrupção. E aí nós temos aqui o seguinte resultado: 67,3% das pessoas que votaram disseram que a origem da corrupção está nas pessoas quando se deparam com a oportunidade de levar vantagem. E aí não tem a ver com um órgão público, se é na política, se é no meio empresarial, se é no órgão público, se é em facção criminosa, não importa. A corrupção está ali nas pessoas que, quando se deparam com uma oportunidade de levar vantagem, aproveitam dessa oportunidade e aí praticam os mais diversos tipos de corrupção, independentemente do órgão, da empresa onde elas estão atuando. Essa foi a ideia, quase 70% aí das pessoas que votaram. Na segunda colocação, nos órgãos públicos. Aí as pessoas acham que talvez no órgão público tem mais oportunidade, aparecem mais oportunidades para que se possa cometer corrupção. Assanha mais as pessoas a cometerem a corrupção, 13,3% na política. Então, se a gente pegar órgão público mais político, porque não necessariamente precisa ser político para que um órgão público pratique corrupção, né? A gente tem órgãos públicos que têm funcionários de carreira e que, de alguma maneira, a gente vê aí casos de corrupção acontecendo. Então, por isso a gente separou o órgão público de política. 14,3 mais 13,3, a gente tem aqui 27,6%. Somando então o órgão público com a política, que teve 13,3% dos votos aqui. No meio empresarial, 4,1%, mas lembramos sempre que essas empresas que estão comercializando os medicamentos são empresas privadas, né, que também participam desses conluios aí com políticos, né? O político sozinho não faz corrupção. Ele precisa do quê? Ele precisa de dinheiro para fazer corrupção. E o dinheiro vem da onde? Dinheiro, como já diziam os antigos, não nasce em árvore. O dinheiro vem dos contratos com empresas privadas que participam também, logicamente, desses conluios aí envolvendo corrupção. E facção criminosa, que por si só já é, né, uma consequência aí da corrupção, teve aqui 1% dos votos. Então, obrigado aí para você que participou, que fez aí o sucesso de mais uma enquete no Repórter Cultura. Participe da enquete de hoje, que é bem local. É para nós aqui na cidade de Timbó e também para você aí da nossa região, mas especialmente para você aqui de Timbó, que já certamente tem presenciado essas situações dessas pessoas em situação de rua, que importunam as pessoas aí nos comércios, enfim, para sustentar seus vícios. Já vem ali, é perceptível que já estão alcoolizadas ou com algum tipo de efeito de algum outro tipo de droga, enfim. Então a gente está colocando para você à disposição a nossa enquete do dia de hoje. A Câmara de Vereadores de Timbó prestou homenagem aos escoteiros. Ontem, dia 23 de abril, foi comemorado o Dia do Escoteiro em boa parte do mundo. Essa data que foi escolhida pelo fundador do movimento escoteiro, o Robert Baden-Powell, por ser o mesmo dia em que se celebra o Dia de São Jorge, né, o patrono do escotismo. Na época, em 1910, era comum que se escolhessem santos como patrono
patronos. Hoje em dia, mesmo sem o caráter de santo, Jorge da Capadócia continua sendo referência para os escoteiros. Na noite de ontem, membros do movimento escoteiro estiveram na Câmara de Vereadores de Timbó para uma homenagem. Fundado em 1907 na Inglaterra por Baden-Powell, este é um movimento educacional de jovens que conta com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar de um movimento que envolve as famílias no seu dia a dia. Eu conheço muitas famílias aqui da cidade de Timbó, né, que têm seus filhos e a própria família, porque o escotismo envolve a família também, envolvidos aí com o movimento escoteiro. Então, justa homenagem que a nossa Câmara de Vereadores prestou na noite de ontem, em sua sessão, para o escotismo e para os escoteiros. O Ministério Público de Santa Catarina questiona a taxa de urbanização e conservação cobrada no IPTU de Indaial. O Ministério Público de Santa Catarina está questionando o município de Indaial sobre uma taxa de urbanização, conservação de vias e logradouros públicos cobrada junto com o Imposto Predial e Territorial Urbano dos contribuintes ali da cidade de Indaial. O Ministério Público fez uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, sobre os artigos 379 e 386 do Código Tributário Municipal, que institui o tributo. Segundo a ação, a cobrança da taxa viola o artigo 125 da Constituição Estadual, em consonância com a Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para instituir taxas somente em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos ou divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. A ação aponta que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o artigo 145 da Constituição Federal. Segundo o Ministério Público, o tributo específico cobrado com o IPTU faz com que o contribuinte pague por serviços como a reparação e conservação de passeios públicos uma atribuição do poder público em favor de toda a comunidade. O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 379 e 386, então, do Código Tributário ali no município de Indaial. A Prefeitura, em nota, disse que até o momento não recebeu nenhuma intimação do Ministério Público ou de qualquer outro órgão. E aí está essa situação posta ali no município de Indaial, o Ministério Público questionando uma taxa cobrada junto com o IPTU ali na cidade de Indaial. Olha, professores de Santa Catarina entraram em greve no dia de ontem em Timbó. Conforme o coordenador regional de educação, Antônio Márcio Pereira, todas as escolas estão com um cronograma educacional normal. Mas professores de escolas estaduais entraram em greve em Santa Catarina nesta terça-feira para reivindicar demandas como novo concurso público, reajuste salarial e garantia da hora atividade, informou aí o sindicato que representa a categoria. Desde a manhã de ontem, mobilizações aconteceram em diversas regiões aqui do estado. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina acredita que a adesão tenha sido em 30%. Ainda ontem foi feita uma reunião. O secretário de Administração de Santa Catarina, Vânio Boing, afirmou em uma entrevista coletiva ainda que a descompactação da tabela salarial, uma das exigências da classe, que é a principal reivindicação, inclusive, do magistério, causaria um acréscimo de 4 bilhões e 500 milhões na folha de pagamento do Estado. Os professores da rede estadual declararam greve, então, reivindicando principalmente a situação da descompactação salarial, no que o secretário entende que extrapola limite de responsabilidade fiscal. A descompactação é uma das principais pautas do sindicato e, segundo ele, então, 30% do magistério do Estado aderiu nessa greve que iniciou terça-feira. O Estado não fala em números, primeiro porque a maior parte dos servidores atua no ensino médio, cujas aulas são à noite, e também porque o secretário espera que isso tudo encerre hoje, na quarta-feira. Ainda o secretário apresentou aí nessa coletiva os números da folha de pagamento,
dizendo aí que os servidores da educação representam 51% do quadro. Conforme o secretário, de 2018 a 2023, a folha subiu 65%. Segundo o secretário, o Boing, Santa Catarina paga bem. O estado tem os maiores pagamentos entre os 3 estados do sul. A proposta agora é formar um grupo de estudos para analisar uma revisão da política de remuneração do estado. Sobre concurso público, também reivindicado pelo sindicato, o secretário afirmou que até o final do ano o governo deve realizar um novo concurso para 10 mil vagas. Ainda segundo o secretário, claro, o estado vem atendendo às demandas e não existe motivo para essa greve. Palavras do secretário de administração do estado. Conforme o coordenador regional da educação, Antônio Márcio Pereira, todas as escolas estão com o cronograma educacional normal. Greve, né? Essa situação de greve aí que a gente não fazia tempo, né? Que a gente não ouvia falar em greve aqui na nossa região mesmo, nosso estado, muito tempo que a gente não ouvia falar em greve, de repente começa a pipocar aqui e ali greves novamente. É aquela história, né? Começa a se reforçar os sindicatos, não que os sindicatos não tenham a razão de existir, eles têm a sua razão de existir, mas não mais como há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Mas tem a sua razão de existir no sentido da organização e, claro, da defesa dos interesses da sua classe, mas desde que se organizem, desde que se banquem, né, por si só, que aqueles interessados que percebam que o sindicato é útil, banquem a existência do sindicato e que isso não venha de verba pública que é passada de forma compulsória aí para os sindicatos, enfim, isso tudo tem mudado e aí a gente começa a ver, ao mesmo tempo que eles são beneficiados de alguma maneira, começam a pipocar aí greves, enfim, que deve ser a última alternativa. Não se pode fazer greve, claro, que como última alternativa, não teve nenhuma possibilidade de negociação, já se tentou todas as formas de conversação, de negociação. A greve é um instrumento legal, claro que é. Porém, ele tem que ser a última alternativa. E não sei se é esse o caso aqui, se já é a última alternativa, se já foram extrapoladas todas as fases de uma boa negociação. Olha, a Polícia Civil de Santa Catarina atinge a marca histórica de 80% de homicídios elucidados. A Polícia Civil de Santa Catarina alcançou uma marca histórica com 80% dos homicídios elucidados. O monitoramento mostra que até o dia 22 de abril, os crimes de homicídio tiveram uma resolução de 80%, o que demonstra um expressivo aumento da produtividade. Os crimes acontecem e não ficam esquecidos, vão sendo elucidados. Nós pretendíamos alcançar uma meta em 2024 de 75% ou 77%, que são os índices do Canadá e da Austrália. Mas esse percentual foi atingido no ano passado, assinalou o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A informação faz parte da análise de dados estatísticos divulgados nesta quarta-feira pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Os dados analisados se referem ao período de 1º de janeiro a 22 de abril do ano de 2024, comparado a igual período do ano passado. Então vejam só aí, 80% dos homicídios elucidados, número comparado aí ao Canadá e à Austrália, né, que são países muito mais desenvolvidos nessa questão também. E a gente, claro, tem que parabenizar a Polícia Civil, nesse caso aqui especificamente a Polícia Civil, porque a notícia refere-se a ela, por esse índice positivo, né, de resolução de homicídios. Já visto que a gente sabe que o efetivo da Polícia Civil, assim como da Polícia Militar, também é reduzido e o pessoal acaba se desdobrando aí para conseguir resolver, né, as situações que são postas aí para a Polícia Civil. Lembrando que nós temos aqui as duas polícias, né? A gente tem a Polícia Militar, que faz a abordagem, e depois a gente tem a Polícia Civil,
que faz a investigação. A polícia militar ela vai até a fase de flagrante, né, da situação. E a Polícia Civil, depois que faz a investigação e passa essa informação para o Ministério Público e que depois dá o andamento legal para algum caso. Se a gente pega países aí, a maioria dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o próprio Canadá, lá nós temos uma polícia, ela é dividida em departamentos dentro da própria polícia e cada polícia ela começa e termina. Então, para dar esse trabalho completo e, segundo as pesquisas, esse é um modelo ideal, né? Porque você não tem interrupção, você não passa de uma pessoa para outra. A polícia que começa um trabalho, desde a abordagem inicial, flagrante, ela faz toda a investigação e apresenta essa investigação aos órgãos de justiça. Aqui no Brasil a gente tem essa divisão, né? Uma polícia faz uma parte e aí uma outra polícia e outras pessoas ali acabam assumindo a outra parte. É assim que nós funcionamos, mas no resto do mundo, nos países desenvolvidos, citados aqui inclusive pela matéria, como o Canadá, por exemplo, lá não é assim. Lá a gente tem, por exemplo, a polícia e daí tem o departamento lá de crimes contra a mulher, por exemplo, que está dentro do mesmo. Só que esse pessoal, eles vão lá, eles investigam, eles fazem abordagem, eles fazem a prisão em flagrante e eles mesmos concluem todo o processo até entregar para o Ministério Público, enfim, os órgãos que são representativos da justiça naqueles países. Só um adendo aí, uma informação, né, de como é que funciona aqui e lá. A Polícia Militar é onde trabalha o comandante, a Polícia Civil é onde trabalha o delegado. Em outras palavras, né? Exatamente. Argentinos marcham contra cortes na educação no governo Milei. Centenas de milhares de argentinos foram às ruas de Buenos Aires nesta terça-feira em uma marcha anti-governo e contra cortes orçamentários em universidades públicas, no maior protesto até agora relacionado às medidas de austeridade do presidente Javier Milei. As manifestações são um exemplo mais recente das tensões cada vez maiores envolvendo cortes de gastos que estão ajudando a desfazer um déficit fiscal, mas gerando condições difíceis na economia real. Nas marchas apoiadas pelos sindicatos na capital e em outros locais, cartazes foram erguidos sob o sol de outono com frases como "defenda as universidades públicas", "estudar é um direito" e "acima o orçamento, abaixo o plano de Milei". Desde o início desde que o Milei venceu as eleições na Argentina, a gente já falava por aqui, o principal desafio do Milei são os sindicatos lá. Principal desafio. Os sindicatos iriam para cima do Milei com certeza e tem vindo, né? Com essas manifestações. O que acontece é lógico, todas as medidas de austeridade que o Milei está tomando lá estão no curto prazo apertando a situação. Mas o que está acontecendo? Os números estão mostrando que tudo aquilo que ele está fazendo está dando certo. Inclusive já recebeu elogios do próprios Estados Unidos, né? Que, se a gente lembrar, os Estados Unidos são governados pelos democratas por lá e teceu elogios a essas medidas de austeridade aí do Milei e ele tem mostrado por números que o que ele tem feito lá tem dado certo. Mas é lógico, dado certo na questão dos números, e isso, num primeiro momento, causa problemas, né, para a economia real. Mas isso é o necessário. Será que era melhor ficar naquela situação que estava antes, que era do fundo do poço para baixo, uma pazinha para cada um para cavar o poço mais para baixo? Ou agora uma corda para cada um para tentar sair do poço? O que era melhor? Tem esforço também. Tem dificuldade para subir, né? Para sair do poço com a cordinha ali, tem que ajudar, tem que subir, tem gente que não consegue, tem menos força. Mas pelo jeito, esse pessoal que está na rua aí prefere a pá para cavar mais fundo aquele poço. E para fechar o nosso bloco de informação aqui, Pacheco defende que PEC do aumento de salário de juízes é equilibrada e sustentável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a PEC, proposta de emenda à Constituição, que cria um novo benefício salarial para juízes, magistrados, promotores e defensores. Pacheco afirmou que o projeto é sustentável e equilibrado e não vai afetar as contas públicas.
Não vai afetar. Então, é zero, certo, Pacheco? Então, é uma PEC que vai trazer alguma coisa que não tem custo, ou seja, é um benefício sem custo. Alguém vai cair do céu, né? Sei lá, um extraterrestre vai trazer alguma coisa ali para os juízes, promotores, defensores. Como assim não vai afetar as contas públicas? Essa gente vive no mundo da lua. E assim, então, a gente encerra, né, o nosso primeiro bloco de informação aqui do Repórter Cultura, edição desta quarta-feira.